Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao quarto e último dia de atividades do 27º ENACOR e do 50º RAPV. Abrindo as atividades de hoje, nós teremos a palestra intitulada Planejamento, Projeto e Operação de Infraestrutura Inteligente de Estradas e Pontes. Lembramos a todos que ao final teremos um debate, e nesse debate teremos perguntas e respostas que podem ser realizadas pelo microfone ou então através do QR Code que será exibido na tela e os senhores enviam pelo WhatsApp. Para presidir os trabalhos dessa primeira palestra, convidamos a senhora Ana Luísa Braga Amaral, do DRMG. Para atuar como secretário da mesa, convidamos o senhor Heráclito Pesque, do DRMG. Inicialmente, vamos ouvir as considerações da senhora Ana Luísa Braga Amaral, presidente desta mesa. Bom dia a todos. Convido ao palco o senhor Rony Araújo, da PNV. O senhor Rony Araújo é engenheiro civil com especialização em engenharia de recursos hídricos e saneamento ambiental. Atualmente atua como Product Engineer, hidráulica, hidrologia e 3D Plant Design para a América Latina e Caribe, conectando a Bentley Systems com empresas e profissionais, oferecendo ferramentas e soluções para infraestruturas melhores e mais resilientes. Atuou por mais de 20 anos desenvolvendo e coordenando projetos nos setores de recursos hídricos, infraestrutura urbana e rodoviária. Bom dia a todos. Espero que todos, depois de ontem, uma confraternização que agradou a todos estejam acordados durante uns 50 minutos aqui que a gente vai permanecer juntos. Eu gostaria de começar a palestra colocando aqui para vocês uma historinha que eu acho que é conhecida de todos, mas ela é bem importante. Por que quando você come no McDonald's no Brasil, na Espanha, na Rússia, na África do Sul, no Canadá e até mesmo nos Estados Unidos, o McDonald's tem o mesmo gosto? Eu gosto muito de resumir essa pergunta, a resposta dessa pergunta num único ponto: processo. O processo é o mesmo em qualquer lugar, desde a elaboração dos ingredientes que vai no McDonald's até o preparo e o fornecimento final ao cliente. O que eu vou falar um pouco aqui com vocês diz muito respeito a processos e não necessariamente ingredientes ou preparo. Ingredientes e preparo, eles são, às vezes, até customizados, dependendo da situação. Mas o processo, ele tem que ser o mesmo, senão você não chega no mesmo resultado. A Bentley acredita muito em processos, e ela considera o processo como algo importante no desenvolvimento, no planejamento, no desenvolvimento, dimensionamento, operação e manutenção de um ativo, seja uma estrada, seja uma ponte, ou seja qualquer infraestrutura de transporte, um túnel, por exemplo, que a gente possa ter. E aqui eu vou falar um pouquinho justamente desses processos e mostrar alguns exemplos para vocês. Eu gosto de falar que planejamento, projeto e operação de infraestrutura hoje, ela é uma engenharia aberta. E rapidamente, apesar de estar 1 hora aqui de apresentação, me colocaram somente aí 45 minutos e eu vou tentar cumprir a minha meta aqui com vocês e não me atrasar disso. Mas basicamente é uma apresentação da Bentley, o que nós chamamos de valor de produto, inovação tecnológica, liderança no setor e cases de sucesso. O que é a Bentley, em princípio, é importante? Às vezes já me perguntaram hoje, é a Bentley que faz carro?
É a primeira pergunta que a gente escuta. Não. A Bentley Systems é uma empresa de desenvolvimento de software para engenharia ou para infraestrutura, e ela desenvolve para praticamente quase toda a indústria da engenharia. Indústria de água, indústria de transporte, indústria elétrica, offshore e outras indústrias que ela tem no portfólio. Então, a Bentley ela gosta de falar que ela é um parceiro de escolha dos profissionais de infraestrutura. E o que ela faz? Ela capacita pessoas a projetar, a construir e operar uma infraestrutura melhor e mais resiliente. É importante hoje a gente pensar em infraestrutura melhor, porque nós estamos otimizando os processos, e mais resiliente, sobretudo em função do que nós temos hoje em termos de demanda de operação e mudanças climáticas. Mudanças climáticas hoje é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e é um ponto onde os projetistas, os operadores, precisam estar muito atentos. Para que vocês conheçam um pouco da Bentley, ela tem mais de 40 anos de operação, uma receita anual de 1,3 bilhões, nós somos mais de 5.500 colaboradores em 42 países, nós estamos em 93% das 250 maiores empresas de engenharia, nós somos 72% do software operante nas 500 maiores proprietárias de infraestrutura no mundo. Nós temos hoje mais de 2 mil contas em 189 países. Hoje nós contamos, por exemplo, com um dos aplicativos do Celsius, mais de 100 milhões de downloads. Nós temos hoje 320 patentes registradas ou pendentes e contamos hoje com orgulho com cerca de 1.400 colaboradores com doutorado e mestrado. Ou seja, um corpo técnico extremamente qualificado. E aqui eu vou começar um pouquinho falando rapidamente, acho que todo mundo já sabe, né? Uma pesquisa CNT mostra que 67% das rodovias brasileiras têm problemas. Isso não é novidade. E é começando com a dor de todo mundo que eu acho que a gente começa a focar aqui a nossa apresentação. A gente olha, por exemplo, aqui, nós temos hoje cerca de 727 pontos que são em situações críticas, como a que caiu entre Tocantins e Maranhão. Nós temos hoje, nesse caso, um consórcio que foi contratado por 172 milhões para a reconstrução da ponte. Ou seja, ela é uma manutenção reativa. Nós normalmente olhamos para as nossas infraestruturas depois que o problema aconteceu, depois que o fato já está crítico, e via de regra, eu não consigo me lembrar de um único case aqui no Brasil, na América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia, África, Oceania, qualquer lugar que seja, que a gente encontre a seguinte situação. Não. Consertar o que já estragou ficou mais barato do que uma manutenção preditiva. Então, é justamente nisso que a Bentley foca, é proporcionar ferramentas para que os gestores dessas infraestruturas o façam de forma inteligente, preventiva, ou seja, antes que a situação crítica ocorra. E é nesse ponto que gestores de ativos de infraestrutura rodoviária têm como acelerar o tempo de resposta, mitigar as inconformidades de tal sorte que possa reduzir o custo e reduzir de forma significativa o budget de manutenção dessas infraestruturas. Aqui é exatamente o que eu falei. Nós temos hoje um custo elevado de manutenção pós-evento, um planejamento reativo, ou seja, a gente só vai olhar para aquela infraestrutura via de regra depois que o problema aconteceu, uma inspeção manual, o que é de difícil controle e execução, e uma falta de integração dos dados. Pessoal, só me perdoem se de vez em quando eu misturar um espanhol aqui com português aqui, que a gente às vezes acabei de chegar do Chile, a gente acaba traduzindo algumas coisas ainda. Solução da Bentley para melhores resultados, que é como eu disse, acelerar o projeto por meio da construção, aumentar a segurança em construção com simulação,
Reabilitar e preservar a infraestrutura envelhecida, adaptação climática e sustentabilidade. Hoje é um ponto fantástico, presente em quase toda dor de todo operador de ativo. Cumprimento das normas, importante, e transformação através de inteligência artificial. O que a Bentley oferece? Valor de produto. A gente entende que o nosso produto tem que ter valor. Por quê? Nós queremos que o engenheiro faça mais com menos. Esse é o objetivo. Ele tem que ter uma produção mais ágil, tem que entregar um produto num tempo menor e tem que ter qualidade com menos demanda de recurso externo do que ele já tem na mão disponível para ele ou que a Bentley pode proporcionar. Inovação tecnológica. A gente ajuda, a gente proporciona aos nossos usuários que ele tenha os dados dessa infraestrutura ao longo de toda a vida útil dessa infraestrutura. Não somente no planejamento, mas também na construção, na operação e na manutenção. Liderança no setor. Somos líderes mundiais em entregas de deliveries, ou entregáveis e recebidos, na documentação e troca de informação e documentação. A Bentley tem toda uma estrutura, uma iCloud infraestrutura, inclusive ela conta com a Microsoft como parceiro, para que toda essa informação possa estar de forma garantida e segura a qualquer momento à disposição do usuário. Rapidamente, em termos do que eu acabei de falar, nós vamos proporcionar que os nossos profissionais façam mais, entendam o contexto complexo de um projeto. Eu acho que ninguém precisa, não precisa aqui falar para ninguém o quão complexo é, por exemplo, uma rodovia 15 quilômetros dentro de uma área urbana. A quantidade de informação que você precisa para projetar, planejar, dimensionar, operar e fazer a manutenção de um ativo desse é gigantesco. Via de regra, a gente sabe que essas informações existem, mas nós não sabemos onde ela está. E acessá-las na medida que o profissional precisa é uma dificuldade que todo engenheiro hoje tem. Dados. A gente entende que os dados eles precisam ser desbloqueados, tá? Eles precisam estar à mão, nós precisamos ter essa disponibilidade no momento necessário. E aqui é o conceito que a Bentley tem de iTwin, ou gêmeos digitais. Você tem esses dados, seja em campo, seja no escritório, seja com os seus colaboradores, de forma parcial, a quem tem que ter acesso a cada informação, mas esses dados é preciso estar à disponibilidade. Aumentar a produtividade com inteligência artificial e acesso a ativos geoespacial 3D. Aqui, com relação ao desbloqueio de dados, rapidamente, a gente tem dados corporativos, dados de realidade, dados de IoTs, dados de engenharia, dados geoespaciais, dados de superfície. Normalmente, todas essas informações estão em ativos, em programas separados, em plataformas separadas. É muito importante que o usuário possa ter todos esses ativos conectados numa única plataforma, num único environment, e possa ter acesso a eles quando necessário. Isso conecta os dados de sistemas diferentes, torna os dados consultáveis e reutilizáveis, melhora a colaboração e a transparência e permite uma tomada de decisão melhor e mais rápida. Experiência 3D geoespacial. A Sensor da Bentley, ela tem a capacidade de hoje entregar para os seus usuários informações geoespaciais com grande resolução. Hoje nós temos mais de 10 milhões de downloads de dados, onde você pode ter informações, seja informações de edificações, superfície ou simplesmente uma foto para que você possa analisar os seus dados. Isso é aberto, você está operando um software, dependendo do software da Bentley, você só seleciona a área e pede para que essa informação seja disponibilizada para você. Nós temos, a depender de cada região do mundo, um set de como essas informações são disponibilizadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, a informação de terreno é disponibilizada com uma resolução de 50 centímetros. Em determinados locais do mundo, essa resolução é disponibilizada de 30 em 30 metros. Então, tem toda uma particionalidade
em cada região com relação à resolução de cada informação disponibilizada. A Bentley é parceira, ou seja, ela não quer que você fique só no nosso ativo. Ela tem interoperabilidade com praticamente quase todas as plataformas que a gente tem, Autodesk, ArcGIS. Você consegue operar os softwares da Bentley com interoperabilidade com essas plataformas. Um ponto importante, seus dados são seus dados, não importa, ele não é levado para AI, para inteligência artificial. Ele tem confidencialidade, ele fica com você. Engenharia de infraestrutura aberta, como eu disse, a gente tem um comprometimento de não ter uma dependência de fornecedores de software, o que aumenta a colaboração e aproveita os seus dados. Como eu disse, os dados são seus sempre. A gente garante o acesso aos seus dados e manter o controle de seus dados. E você decide se eles serão usados para inteligência artificial ou não. E, por fim, eu acho que é importante hoje, que é um assunto, a questão de conflito entre custo e carbono. Ou seja, a gente hoje tem capacidade de fazer uma predibilidade de pegada de carbono ao longo do processo de planejamento e de dimensionamento de um determinado ativo. Por exemplo, você vai dimensionar uma ponte, se você vai usar concreto, você vai usar aço, da onde que esse concreto está vindo? Toda essa pegada de carbono ela pode ser rastreada dentro do dimensionamento. E aqui é importante, justamente o que eu tenho falado até agora. A Bentley ela tem uma visão entre projetar, criar cenários, dimensionar, construir. Ela consegue construir com todo um apoio, com todo um apoio de BIMs 4D, BIMs 5D, operar e fazer a manutenção dos seus ativos. Com isso a gente tem três fontes muito importantes na Bentley, a plataforma iTwin e a Bentley Access Analytics. E mais uma vez, como eu disse, tudo isso é guardado dentro de uma infraestrutura cloud que hoje a gente utiliza a Microsoft. Se o cliente desejar, ele pode fornecer uma iCloud própria dele e isso fica dentro de uma iCloud da própria empresa. Tá? Melhores resultados em todo o ciclo de vida do ativo. Projeto e planejamento, construção segura, eficiente e simplificada, uma infraestrutura bem construída e garantir a longevidade e confiabilidade do seu ativo. Isso envolve o ciclo de vida completo do seu ativo, que é muito importante. Nós não estamos aqui parando quando você faz um projeto, por exemplo, e pega um projeto em PDF. Você recebe um projeto PDF na sua autarquia, dentro do DR, por exemplo. Faça uma pergunta: o que você faz com esse PDF a partir de então? Você não consegue ter muito mais vida útil nesse PDF. Você não consegue levar aquele ativo para frente, ou no sentido de o que eu consigo controlar, o que eu tenho de manutenção, de controle, de operação do meu ativo com PDF. Você está extremamente limitado. A Bentley não. Quando você começa um projeto com a Bentley, desde o início até o final, você tem condição de ter uma manutenção e uma operação do seu ciclo de ativo. Aqui, rapidamente, vou passar pelos aplicativos da Bentley. Tá? No caso aqui, eu estou só falando da Work Suite da Bentley, da Civil, mas isso aqui ela tem uma gama de aplicativos que se estende muito mais ao que eu vou apresentar. Open Roads Design, software para desenvolvimento de projetos de rodovia. Open Roads Conception, também é um software para desenvolvimento de rodovias, onde você consegue visualizar, ter a tua rodovia em realidade virtual. Você consegue ter uma visualização dele dentro do contexto, por exemplo, da cidade, do campo, de todo o meio ambiente. Nós temos um caso que foi recentemente um ganhador, que a gente tem como se fosse um Oscar de projetos no mundo inteiro, que é o IAI, que aconteceu em Amsterdã, na Holanda, no mês passado, onde um dos pontos fortes de quem ganhou o projeto de infraestrutura de transporte, eu vou apresentar aqui, é uma empresa cuja rodovia estava num local de implantação onde o meio ambiente era muito importante. E foi ponderado muito esse ponto em relação às autoridades locais. OpenFlow Storm Advanced, ou então SwimJams.
São softwares que têm capacidade para modelagem e gestão de sistemas de águas pluviais. Open Tool Design, para projetos e desenvolvimentos de túneis. Open Bridge Design, software para desenvolvimento e projetos de análise de ponte. Open Site Design, software para desenvolvimento e projetos de campo, por exemplo, áreas de estacionamento, o que às vezes é uma demanda dos próprios DRs. Project Structure, que é um projeto para quando você está, por exemplo, dimensionando uma ponte, você fazer inclusive o dimensionamento da ponte, estrutural da ponte, seja ela de concreto ou seja ela de aço. Bentley Lumen RT, um visualizador tipo, vamos colocar aí, para você possa ter em realidade virtual a tua informação. Arcane Capture Model, se você tem dados de um scan laser, você tem fotos do local, um aerolevantamento, você consegue transformar esse aerolevantamento, que é uma imagem 2D, em imagem 3D, a partir dos pontos de um scan laser, por exemplo. E aqui eu vou entrar aqui um pouco com vocês a respeito de operação, que eu acho que é um dos pontos importantes aqui da palestra. Em relação a Bentley Access Analytics, quais são os produtos que a gente consegue entregar? A gente tem uma coleta automatizada de dados e análise com tecnologia de inteligência artificial, que a gente pode, por exemplo, dar e fornecer alertas sobre condições de pavimento, ou inventário dos ativos de vocês, como, por exemplo, placa de sinalização, por meio de imagens de câmeras colaborativas. O que a gente faz? A gente instala, por exemplo, uma câmera no ônibus de linha, que vai passar todo dia por uma rodovia. E esse ônibus vai coletar essa câmera e mandar para uma central. E essa central, por inteligência artificial, vai analisar todos os teus ativos que você tem nessa rodovia. Sinalização, guarda-reio, o teu pavimento, se houve uma fissura ou não de um dia para o outro, se houve um buraco no pavimento de concreto. Isso é detectado por inteligência artificial e um alerta é gerado de forma automática pelo operador do sistema. Conversando ontem com um colega de vocês aqui de Minas Gerais, ele comentou: como é que vocês fazem isso? Eu perguntei: como é que vocês fazem isso? Não, a gente pega um motorista, pega um carro, e a gente, não foi daqui, foi uma operadora de concessionária, me desculpe. A gente pega um motorista, pega um carro, coloca uma pessoa treinada dentro desse carro e todo dia ele percorre a rodovia inteira. E essa pessoa vai com o inventário, por exemplo, de placas de sinalização e vai fazendo um checklist: a placa está ok, se a sinalização está ok, o guarda-reio está ok, a sinalização horizontal está ok. Eu falei: cara, você já deu para pensar o seguinte, se você precisar colocar a pessoa que tem o treinamento, que normalmente é um engenheiro, cara, já pensou se você não precisar colocar um carro, um motorista, e não precisar ter um carro fazendo isso todos os dias? Qual a redução de custo que você tem? E que esse sistema seja garantido para você todos os dias, por exemplo, ou em algumas situações, a cada 6 horas ou a cada 3 horas. E você recebe um alerta no momento em que algum ativo seu foi danificado ou está com alguma inconformidade, como, por exemplo, um guarda-reio que foi danificado. 100% das rodovias federais e estaduais nos Estados Unidos já estão cobertas pelo nosso sistema. Aqui no Brasil, ela é coberta somente on demand, a partir de um contrato. Aqui, acabei de falar, proporciona os departamentos de transporte, automatização das atividades de manutenção de rodovias por meio de inventário de ativos, e que vai desde buracos, a visibilidade de linhas de pintura, danos em guarda-corpo, inventários de placa de sinalização, tudo isso a partir de uma plataforma de inteligência artificial. Economia, resultados, eu gosto muito de resultados. Resultados, economia de até 90% dos custos de inspeção manual, identificação e a possibilidade de que se resolvam os problemas de forma imediata, muito antes até de que sejam comunicados eventualmente por um terceiro, um usuário do teu sistema. E acesso em tempo real a relatórios detalhados que inclusive servem de auditoria para órgãos externos. Eu vou passar agora para vocês alguns vídeos, que eu acho que vídeo é legal, eu gosto muito, porque ele fala um pouquinho de como que isso é feito. Porque apesar de ser uma tecnologia bastante avançada, ele é muito simples e torna simples a vida do usuário. Nesse caso aqui é um vídeo de simulação
de tráfego a partir de um Planned Traffic. Aqui é um vídeo de concepção real do MyTwin, ou seja, você tem uma rodovia, você quer fazer um viaduto, você está projetando aqui uma rodovia em cima de uma outra rodovia já existente. Você consegue, por exemplo, aqui fazer uma interseção de forma muito otimizada dentro de um projeto, uma visualização em 3D a partir de imagens ou de scan laser. Você tem uma capacidade de concentrar os seus dados e ter esses dados no momento em que você precisa. Visualização de tráfego real a partir da junção de todas essas informações. Aqui, mais uma vez, projeto. A gente está falando um pouco aqui de bridge, não mais de road, tá? Bridge Design and Analysis. Se você precisar fazer uma análise de drenagem, do teu sistema de drenagem, como que isso opera, como que está esse sistema ou tal projeto, inclusive em tempo real. Uma análise geotécnica da tua área, você tem a capacidade de fazer um estudo geotécnico, de saber quais são as áreas de risco ou ponto de eventual deslizamento. Túnel design, desenvolvimento de túneis, sistemas, ancoragem. Isso tudo é feito de uma forma muito intuitiva e automatizada. Tá? Eu queria voltar, se eu consigo. Vou deixar aqui, acho que pulou. Mas aqui é uma visualização de uma imagem a partir da nossa plataforma Celsius, onde você pode ter um overview. A imagem é de satélite. Como eu disse, a Celsius ela tem colaboradores, ou sistemas colaborativos que permitem que você possa acessar e ter um overview, por exemplo, qual é o teu field, qual é o teu campo de projeto, onde você vai estar projetando, o que você vai projetar e quais serão as suas dificuldades que eventualmente você possa ter. Isso, você pode trazer essa informação em tempo real, no momento em que você quer para dentro do seu projeto e fazer comparações em relação ao que você está projetando e o que você tem na realidade em campo. Eu gosto muito desse vídeo porque ele realmente dá um overview, você dá um passeio gostoso, né, sobre toda uma área que eventualmente você vai fazer um projeto. E isso aqui nada mais é do que uma imagem de satélite. Quantas vezes eu fui coordenador de projeto durante 20 anos, e eu já te confesso que um dos projetos meus no Piauí, a gente contratou uma equipe de 5 bicicletas. Tá? E a gente colocou uma câmera em cada bicicleta. A gente queria saber como é que estava o sistema de drenagem na área que a gente estava em Teresina. E a gente, 300 quilômetros de rede. E a gente dividiu isso em 5 colegas nossos na bicicleta, andando de bicicleta, percorreram os 300 quilômetros para que a gente pudesse ter os 300 quilômetros filmados e identificar o que tinha de inconsistência nesses 300 quilômetros para quando a gente estivesse projetando. Em Curitiba, tá? O projeto era em Teresina, o que nós iríamos encontrar. Eu já tive situações de projetos menores que a gente fez no início, agora é mais comum, mas no início, vanguarda, eu estou falando aqui há 10 anos atrás, a gente fez um sobrevoo na área para conseguir olhar a área e tentar identificar as melhores alternativas de projeto. Se eu tivesse uma solução como essa dentro do meu computador, eu te confesso que eu teria com certeza optado por uma solução muito mais simples e muito mais econômica. Aqui é só um exemplo de como você consegue ter esse contexto de dados. Você seleciona uma área, por exemplo, dentro do que você tem, você vai ter ali quais são as imagens que vai ter que ser feito o download. Você tem o download da imagem para dentro da área que você está querendo fazer o projeto. Você pode ter, por exemplo, fotos Google Maps ou Google Earth e importar essas fotos para dentro do teu plano, e com isso você consegue ter exatamente o que o cara com a bicicleta, o meu voo de drone fez.
Tá? É exatamente o que o voo de drone, eu paguei para o voo de drone fazer, a gente tem aqui na mão. Ou então o que o cara da bicicleta fez. Aqui é um exemplo, você está fazendo uma via onde vai ter uma interseção, você faz um desenho primário, estabelece a interseção é automaticamente conectada com a via principal. Você fala um trecho onde você vai precisar ter pilares e ponte, ela vai estar suspensa, eles já são previamente calculados e colocados para você. Você já tem todo o sistema de guarda-reio que você vai precisar colocar nessa tua via. Você já tem os parâmetros configurados de custo, a partir daí você tem um custo parametrizado dessa opção. Ou seja, você consegue rapidamente fazer um projeto e ter uma opção, ter um budget prévio desse projeto em cima de sistemas parametrizados. E para o DR do Distrito Federal, a gente lembra que um usuário nosso fez o DR do Distrito Federal. Alguém aqui é do DRDF? Não? Então, eu ia falar que é para comprovar a minha versão. Eles estavam com um budget limitado. Olha, nosso budget é esse. Nós precisamos atender uma regulamentação de um órgão legal aqui no que diz respeito à limitação de lançamento de vazão. E a gente sabe que esse budget não contempla, nós não vamos chegar. Qual a alternativa que a gente tem para minimizar a vazão de lançamento mais próxima do budget que a gente tem? Foram feitas 150 alternativas entre layout, material, volumetria, disposição, conexão entre volumetrias, como uma vazão interferia na outra, até que o usuário chegou na alternativa mais, onde você tinha a minimização de vazão, o budget que eles tinham. Ou seja, é exatamente o que vocês viram aqui, a capacidade de você fazer um projeto inicial, uma alternativa, um cenário, de uma forma muito rápida e ter uma solução de budget. Rony, quanto tempo cada alternativa dessa demorou? Eu vou contar para você, 1 minuto e meio, para fazer a 150. Então a gente demorava para cada alternativa 1 minuto e meio para mudar a alternativa, mudar o material, mudar a solução e pedir para calcular. São 150 projetos, mais ou menos. Adoro esse vídeo. Isso aqui é um resultado de tudo que eu falei, tá, gente? Uma visão rápida de tudo que eu falei para vocês aqui agora. Musiquinha de fundo. Você tem um ativo, você pode escolher, por exemplo, colocar um guarda-reio, tá? Uma via de forma automatizada. Você tem um aterro, você quer fazer uma cortina atirantada. Você coloca já uma cortina pré-estabelecida, toda a sua terraplanagem já foi modificada, tá? Nós estamos falando dos cenários, por isso que a gente consegue fazer cenários diferentes. Uma operação de uma ativa, que nós estamos falando de BIM, como que esse ativo está, que tipo de ativo é, quando foi implantado, como que está a capacidade de vazão dele. Aqui a gente está simplesmente mudando o traçado, tendo alternativas de traçado diferente num projeto, uma interseção. Eu lembro que há 20 anos atrás desenhei a interseção, porque quem é projetista sabe o que eu estou falando, era uma dor de cabeça danada. Hoje a gente consegue fazer uma interseção em 30 segundos, a gente consegue otimizar o tempo de desenvolvimento de um projeto. E aí você tem a interseção projetada do lado esquerdo e ela visualizada em BIM do lado direito, tá? De forma automatizada. Se você tem análise, por exemplo, do sistema de drenagem, ele está integrado. Como que esse sistema de drenagem vai operar? Se ele vai estar em carga, não vai estar em carga, qual que é o resultado, planilha depois para dimensionamento para entregar. Ou seja, todo esse processo de desenvolvimento, ele está de forma integrada. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, identificação de ativos. Bom, eu acho que eu pulei o vídeo, mas aqui no finalzinho do vídeo você tinha identificação de ativos, de placa, de sinalização. Deixa eu ver se é esse vídeo que vai aparecer. Não. Aqui no caso, se você tem, por exemplo, uma inconsistência no seu projeto, ele identifica uma inconsistência no momento em que você está projetando.
registra a inconsistência no ponto. Você pode encaminhar isso para um projetista seu, você define o que é o objeto da inconsistência. Isso fica já definido no projeto com relação a alguma inconsistência que precisa ser corrigida ao longo do desenvolvimento de um projeto, por exemplo. Tá? Isso pode ser feito inclusive o e-mail é enviado, é documentado, esse e-mail fica auditado. Então, gerências superiores podem auditar quando que você enviou o e-mail, quando que o e-mail foi enviado, qual o tempo de resposta do projetista, se ele respondeu em prazo ou não respondeu em prazo, se ele está atrasado com a resposta dele ou não, e ele é cobrado por e-mail, você pode colocar cobranças diárias pelo atraso ou não. Então, aqui nós estamos falando aqui no slide passado sobre entregáveis e recebidos. Aqui nós vamos falar um pouquinho, vou mostrar para vocês a respeito de operação. Se você tem, por exemplo, uma ponte ou um túnel, no caso aqui vai ser uma falha num túnel, um alerta de um instrumento IoT, que é um circulador de ar em que ele teve problema, e você tem um alerta de campo desse circulador, isso chega para você, se está com operação normal, está verdinho ali, ele está ok, é um sensor de túnel, mas se ele tem alguma inconsistência, ele vai gerar agora para vocês na próxima tela um novo login, ele vai sair do time, ele foi gerado um alerta de inconsistência nessa via a respeito do circulador de ar. Você pode ir lá, inclusive, verificar por quê. Você pode pegar uma câmera e verificar a câmera e tentar identificar qual é o motivo da inconsistência na circulação de ar. Ou seja, teve um acidente, teve algum ponto de acidente naquela via. Aqui é um videozinho de como que a gente trata dados de scan laser. Quem trabalha com civil 3D ou com a plataforma Autodesk sabe a dificuldade de você ter mais do que 4 pontos por metro quadrado para fazer um projeto para visualizar. Isso mesmo quando você coloca o arquivo de Surface fora. Aqui a gente não tem essa limitação, a gente consegue tratar isso de uma forma, inclusive operando de forma conjunta com outras disciplinas, como Water ou como estrutura, que aqui ele está mostrando. Então você tem toda uma informação do seu ativo. Por exemplo, você quer saber um dissipador, uma ala, como que essa ala está, quando que foi construída, que forma foi construída, isso tudo está registrado. As informações, por exemplo, de uma ponte, você tem todas as informações em tempo real, basta você clicar isso, que você vai ter informação de forma seletiva de cada elemento que você precisa daquela cooperação. Eu vou pular esses slides, e aqui eu tenho 2 slides, até pelo tempo, muito interessantes. A gente me fala alguém aqui que não tem problema com áreas inundáveis dentro dos ativos de vocês. Eu te confesso que eu rodo o mundo, eu escuto colegas meus do mundo inteiro, América Latina, qualquer lugar, um dos problemas mais relatados chama-se inundação. Ou a gente tem problemas de interrupção de tráfego por áreas que estão alagadas. São Paulo, eu não preciso citar nenhum exemplo aqui, isso ocorre com uma certa frequência. Mas isso é comum praticamente em quase todas as grandes cidades. Se você tem, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo, onde você tem uma modelagem 2D operando de forma simultânea com uma modelagem 1D, que é o sistema de ativos de drenagem. Ou seja, você pode identificar numa rodovia, aqui é um espaço urbano, mas o mesmo que eu estou falando aqui pode ser feito, por exemplo, com uma rodovia, ou com um único elemento, por exemplo, bueiro. E ainda vou falar um pouquinho mais. Nós podemos ter a capacidade, se você tem um bueiro isolado, por exemplo, no teu ativo, na tua rodovia, a gente consegue estabelecer uma previsão de tempo a partir de dados abertos de meteorologia. São aqueles dados que você tem no celular quando você pede previsão de meteorologia em qualquer lugar do mundo. Uma vez definida a tua área de contribuição e calibrado o teu bueiro, por exemplo, dentro da sua rodovia, a gente consegue, a partir de Water análises sintéticas,
trazer essa informação para um dashboard para você no teu centro de controle, e você consegue ter uma predibilidade de como que aquele bueiro vai operar em função da previsão de meteorologia que você tem. Ou seja, você consegue inclusive ter um alerta caso a previsão de meteorologia coloque que a operação do seu bueiro vai estar em sobrecarga. Se ela vai estar em sobrecarga, provavelmente você vai ter na área inundada, como aqui, por exemplo. Ou então, como aqui. Nesse caso aqui é Lisboa. Tá? É uma praça conhecida para quem já foi lá em Lisboa. Se você tem uma previsão que o teu bueiro vai entrar em carga, meu Deus, meia hora, 15 minutos de previsão para quem é operador de rodovias ou está dentro de uma grande cidade, você saber que aquela rodovia vai entrar em carga, vai estar inundada 15 minutos antes. Quanto que vale essa informação para você que é operador do sistema? Poder direcionar já a tua equipe mais próxima, desviar tráfego, interditar a área e eventualmente até salvar vidas. Concordam comigo ou não? Então a gente tem essa capacidade de uma predibilidade a partir de informações meteorológicas. Uma vez calibrado o teu modelo, do teu sistema de drenagem ou do teu bueiro, por exemplo, pode ser um único elemento, vai estar fazendo uma travessia de rodovia, a gente tem esse insight online, a partir de uma informação disponível gratuitamente, que são as informações de previsão meteorológica. E aqui, exemplo disso, nesse caso, essa mancha de inundação, como no slide anterior, eles foram feitas para tags específicos, não foram feitas a partir de previsão meteorológica. Mas você consegue, com o tempo e com a experiência, já ter uma relação das duas situações. E aqui, rapidamente, o que eu falei, um resumo de tudo que eu falei, da Bentley e da plataforma. A gente tem dados de entrega de projetos, seja MicroStation, OpenBuilder, Plant Model, OpenRoads, Revit, BIM. E aqui eu estou falando de plataformas que não Autodesk, tá? Só lembrando. Civil 3D, tem projeto em Civil 3D, 3D Studio, Aveva, diagramas, Intergraph Smart 3D, IFC, outras. A gente tem praticamente qualquer tipo de input hoje no mercado da engenharia, a gente tem ele como possível. Isso tudo vai para um gerenciamento de dados. A partir de um gerenciamento de dados, a gente consegue ter uma visualização imersiva, uma simulação na implantação desse teu ativo. Isso tudo vai para um iCloud, vai para um armazenamento. Você pode ter APIs que vão estar te dando suporte dentro desse digital twin, desses teus gêmeos digitais, esse gêmeo digital. E, por fim, você tem, por um outro lado, a operação, dados, IoT, dados de desempenho dos ativos, negócio, ERP, CRM, GIS, dado do terreno, leituras de dados de drones, LIDAR, nuvem de pontos. Isso tudo centralizado no infraestrutura digital twin. Mais uma vez, na nuvem, seguro, não se perde, acesso restritivo definido pelo gestor da plataforma. Então, só tem acesso àquela informação que precisa ter. Ou seja, é justamente fazendo com que o ativo seu, físico, passe para o digital. E tudo aquilo que vocês viram aqui, que eu apresentei para vocês, esteja à disponibilidade, esteja à disposição do usuário, do gestor da plataforma, no momento certo, quando ele necessita. Rony, quais dados? Só para dar um exemplo para vocês aqui, ó, uma pequena amostra de todo conjunto de dados que a gente pode ter em interatividade ou interoperabilidade. Microsoft, Siemens, IFC, Infosystems, Siemens Data, Celsius. A gente tem aqui uma gama enorme de interoperabilidade. Por isso que algumas de nossas plataformas chamam-se Open, ou seja, está aberto a informações externas. Nós não negamos ler uma informação da ArcGIS, nós não negamos ler uma informação do Civil 3D, e da mesma forma a gente exporta para ambos. Existe interoperabilidade, às vezes não é direta, mas existe interoperabilidade, processos de interoperabilidade. Rapidamente, capacidade das soluções, colaboração de entrega e designs, projeto de terraplanagem, análise de pontes, projeto de túneis, detalhamento de estradas e pontes, tudo que eu mostrei para vocês aqui agora. E rapidamente eu vou falar um case de sucesso aqui.
Esse case, como eu disse, foi apresentado no último Oscar que a gente tem de projeto. A JKR Swank, ela é uma empresa que fica na Malásia, tá? Ela projetou uma rodovia numa área bastante sensível ecologicamente. Os ativos usados foram Celsius, iTwin Capture, MAP, Open Roads, Projectwise e Syncro, como desafio um terreno montanhoso, uma localização remota, que apresentavam desafios gigantescos de logística e preservação ambiental. Qual que foi a utilização? A equipe usou e selecionou o ProjectWise para estabelecer um ambiente de dados conectado, usou ativos como Open Roads, OpenCityMap para desenvolver modelos e projetos de rodovia em 3D, Bentley Syncro e iTwin Capture para simulação em construção e monitoramento visual. O interessante disso, tá? Não importa o que eles usaram, mas acelerar o projeto em 50%, reduzir os custos gerais em 30%, mitigar o impacto em áreas protegidas e na vida selvagem. Uau! Só isso aqui, às vezes, o Ministério Público já justifica o que você gasta mais, às vezes, o teu budget diferenciado que você usa na implantação de um ativo. E reduziu a pegada de carbono em 30%. Hoje, ainda a pegada de carbono não é algo que está tão destacado no mercado, mas acreditem, vai ser cada vez mais cobrado a partir desse momento. Eu ainda tenho tempo aqui, 1 minuto e 36, vou te dar um outro exemplo aqui, Arcades. Quais ativos usados? Bentley Lumiere, iTwin Capture, iTwin Experience, MicroStation, Open Grids, Open Roads, Plax, Projectwise e Syncro. Qual que era o desafio? Uma modernização de uma freeway com fluxo enorme de carros que eles tinham numa rodovia em Sydney, na Austrália. A ação, implantação de genes digitais, ou seja, Digital Twin, usando aplicativos integrados em modelagem e gerenciamento de construção da Bentley para facilitar a interação rápida e uma colaboração em tempo real e integração confiável de dados. Resultado, 2.000 conflitos identificados. 2.000 conflitos que não foram para campo. Eu acho isso um número fantástico. Imagina você evitar 2.000 interseções de infraestrutura que vão se conflitar em campo. Eu não consigo imaginar um projeto que chegue na minha mão para que eu possa construir com um número de interferências de 2.000 interferências ao longo do projeto. Tá? Economizou 324.000 horas de trabalho, estimativa de redução de 450.000 toneladas de emissão de carbono e realização de simulação 4D nas etapas de construção e entrega do programa. Em função do tempo, eu vou pular aqui, são outros cases que eu vou deixar aqui deixar na minha apresentação, mas eu não vou falar. E, por fim, eu gostaria de agradecer a todos pelo tempo, pela paciência, pela disposição. Eu estou muito feliz porque eu não vi ninguém dormindo, ninguém cochilando na exposição, na palestra. Isso já, para mim, já é fantástico. Eu saio daqui de coração enaltecido, porque nesse horário, depois de uma festa, eu esperava ter alguém dormindo aqui na minha apresentação. Muito obrigado pelo tempo, um ótimo dia e uma ótima feira a todos. Muito bem. Ao senhor Bob Araújo, nossos agradecimentos. Teremos agora o espaço para debate, lembrando a todos que podem utilizar o QR Code projetado na tela para enviar as perguntas pelo WhatsApp. Agradecemos, senhor Rony. Nós que somos da área de projetos, nós sabemos tanto que é importante, né? Essas soluções, essas inteligências. Tanto eu quanto o Heráclito, a gente trabalha lá no DR com projetos, a gente utiliza o software, a gente sabe tanto que facilita a nossa vida. Será que alguém quer fazer alguma pergunta? Bom dia a todos, parabéns pela palestra. Eu sou apresentei aqui, eu sou Vitor Calisto, tenho cerca de quase 7 anos que eu estou no Estado, implantando metodologia BIM, fontes de tecnologias, dentro do DR. Hoje o DR de Minas tem o maior parque tecnológico em termos de laboratório de informática BIM. Com certeza entre os DRs, talvez no Brasil, tem máquinas de ponta. E a ideia desse laboratório é que a gente possa fazer
servidores públicos, e a gente trabalhar de várias tecnologias, ter vários softwares, inclusive de vários concorrentes, porque a gente entende que BIM, ele não é uma coisa que você compra, está instalada. O pessoal fala que é processo, uns falam que é tecnologia, outros dizem que é até filosofia, né, nessa questão, mas também tem uma questão cultural forte, que talvez faça sentido essa filosofia. E a ideia é que a gente, desse lado, a gente tenha software, a gente faça projetos pilotos, a gente tem processos, até publicando nosso canal recentemente. E houve um momento que a gente quis adquirir ferramentas dentro, para poder fazer um contraponto com as ferramentas que o Autodesk hoje domina o mercado brasileiro. E nesse momento a gente não conseguiu comprar. Eu já estou te falando aqui, é um pouquinho de desabafo também. Depois de adquirir 4 vezes a ferramenta, a gente não conseguiu. Tá? E enfim, a gente optou por manter a plataforma Autodesk. E eu vi que a Benta está num cenário novo, que está trazendo clientes, que tem uma tendência a evoluir, sabe? Isso é tão importante para a gente, porque é importante que o mercado, de forma geral, se beneficie dessa concorrência. Porque a gente não opta pelo software, a gente opta pela entrega. A pergunta que eu quero fazer, gente, qual que é a visão da Benta do Brasil? Como que ela pretende entrar no Brasil e comercializar essas ferramentas, seja em parceria com a iniciativa dos ensinos nas faculdades e tudo mais. Como que é essa visão da Benta do Brasil e como que ela pretende ter essa carteira de clientes? Obrigado pela sua pergunta. Se você me permite, eu vou dividir a sua pergunta em partes e vou resolver partes separadas. Com relação a licenças acadêmicas, a Bentley tem toda uma infraestrutura para licenças acadêmicas. Quem é docente ou discente pode solicitar uma licença de quase todos os ativos, quase todo o portfólio da Bentley de forma gratuita por 1 ano, desde que comprove o vínculo com a instituição de ensino. Caso tenham interesse, podem passar um e-mail para mim. A minha apresentação já saiu, meu e-mail saiu. Se eu puder para o pessoal pedir para voltar meu último slide, tem meu contato. Mas de toda forma eu passo para você no cartão. Tá? Então, a Bentley tem uma plataforma educacional. De fácil acesso, basta fazer a solicitação, comprovar o vínculo, você tem acesso a praticamente quase todos os nossos softwares de forma gratuita. Segundo ponto que você colocou, você não é a primeira pessoa que fala, tivemos dificuldade. Eu já escutei a seguinte situação: as ferramentas de vocês são ótimas, pena que é a Bentley que vende. Aí é verdade. De qualquer forma, a Bentley está otimizando esse processo. Realmente a cultura da Bentley é uma cultura de uma empresa americana e a gente tem percebido isso na América Latina e adaptado essa cultura de vendas para a América Latina. Então, tem 2 formas de comercializar. Se você é um empreendedor privado, por exemplo, você pode ir direto na nossa e-store. Nós temos uma tenda, uma loja eletrônica, onde você pode ir lá escolher o teu ativo. Você pode, se necessário, estar lá, converse com um especialista, alguém vai te orientar. Se for da área de water industry, na América Latina e Caribe sou eu e eu vou te orientar. E qual o melhor ativo, qual o melhor programa e como comprar na nossa e-store de forma eletrônica. É um processo simples, rápido e sem burocracia. Mas nós sabemos que o órgão público nem sempre pode fazer isso. Seja aqui ou em outros países da América Latina, nós temos o Champions Partner, onde a gente pode fazer o seguinte: olha, nós podemos orientar você na tua licitação, no momento em que você está abrindo a sua licitação, qual seria, digamos, as condições de contorno que você colocaria para poder atender a sua demanda. E nós temos channel partners aqui no Brasil, que são empresas privadas com CNPJ aqui no Brasil, que vai fazer parte de uma concorrência aberta, e aí eles têm como channel partner uma margem dentro da Bentley, e cada um tem liberdade para colocar na proposta comercial qual que é o desconto nessa, na verdade, essa margem que eles vão poder negociar para a tua entidade. Eu peço aqui, deixo minhas desculpas em nome da Bentley por essa resiliência no processo de compra que vocês tiveram no passado e me coloco inteiramente à disposição para poder tornar esse projeto menos resiliente e facilitar esse processo. Eu só comentei que eu tive acesso a todas as plataformas da Bentley no passado, parceria com o DF. Trabalhei praticamente todas elas em termos de experimentação e plataformas muito boas, então por isso que eu quis fazer desabafo, porque
favor, se movimentem dentro para poder fazer parte do... Perfeito, reconhecido, tá? Eu sou filho do DRDF, eu tive meu primeiro contato com a Bentley dentro do DRDF. O DRDF tem uma conta Enterprise E365, onde ele pode acessar qualquer ativo. Então, uma vez feita a conta, você tem acesso a qualquer ativo da Bentley, a partir de um Account Manager. Então, o que eu posso aqui, mais uma vez, se você quiser passar um e-mail para mim, ou troco informações de contato, eu te direciono para um Account Manager de imediato, e esse Account Manager vai entrar em contato contigo para ver qual que é o melhor caminho, menos resiliente, para que a gente consiga ter êxito nesse processo de comercialização. Eu compreendo e reconheço que esse processo ainda, em função da filosofia de uma empresa americana como a Bentley, ainda é um pouco rigoroso, um pouco engessado para os processos brasileiros. Inclusive, para outros países da América Latina, nós enfrentamos o mesmo problema, mesmo, semelhante. E como que a gente tem atuado nesses outros países? A gente tem direcionado a interface de comercialização com os nossos channel partners, que são empresas privadas aqui no Brasil, e aí tem essa liberdade de participar, de entrar dentro de um processo, de um certame, como, por exemplo, e fornecer isso para vocês. Mais alguma dúvida? Mais alguém? Não? Agradecemos então a pergunta, Vitor. E aí vamos encerrar, vamos fazer a entrega do certificado. Aos participantes desta palestra, nossos agradecimentos pelas participações.